as coisas como elas sempre foram feitas, e é uma contratação que ou vai mostrar uma capacidade de observação diferente, de análise que é mais competente, caso esse jogador mostre que ele tem futebol não só para atuar no Flamengo, porque certamente ele tem, mas para brilhar no Flamengo, ou então o Flamengo vai ter que continuar no mercado procurando jogadores. Então eu não colocaria um nível de expectativa, de exigência muito alta sobre isso, até ele aparecer aqui e ter condição de mostrar aquilo que ele é capaz de fazer, né? Isso não vai acontecer nesse começo de ano, porque como a gente viu aí, o campeonato estadual no Rio de Janeiro já começou e o Flamengo está nos Estados Unidos. A informação confirmada então pela ESPN, foi dada primeiro pelo GE, depois confirmada pela ESPN com Gustavo Zupac, está no espn.com.br. O contrato então, a negociação já certa do Juninho com o Flamengo, ele é aguardado nesta segunda-feira lá no Rio de Janeiro, mas a participação dele nos Estados Unidos ainda é dada meio que como incerta, porque ele não tem o visto válido para entrar no país norte-americano. Ele vai assinar um contrato então de 4 anos com o Flamengo, então até 2028. Nessa de chegadas tem também a questão de saídas. O Fabrício Bruno saiu do Flamengo, voltou a vestir a camisa do seu time de coração, que é o Cruzeiro, e falou sobre a relação com o Felipe Luiz e também nesse momento de estão tentando implementar, colocar alguma briga ou ódio na relação deles. Felipe é uma ótima pessoa, um excelente treinador, vai ser uma das potências do futebol brasileiro e talvez mundial, pelo que ele estuda, pelo que ele pratica no dia a dia. E eu tenho que ter essa conversa a partir do momento que eu vejo que as coisas não tem posicionamento de ninguém. Então eu tive sim uma conversa com ele foi muito claro comigo, muito aberto. Eu acho que é dessa forma que tem que ser muito transparente, muito honesto. Falou, Fabri, tem algumas coisas em você que não se encaixam no meu perfil, mas pô, a gente pode tentar melhorar e tal. Tudo bem, e tá tudo certo, é escolha do treinador e eu respeito. Eu nunca fui um cara, muita gente fala, mas ele pode ser o cara que pode contaminar o grupo. Eu nunca fui esse cara. Muita coisa é falada que isso é mentira. É mentira, tanto se for perguntar ele vai desmentir também, falar que eu briguei com ele, que a gente é brigado. Isso é mentira, eu nunca tive problema com treinador nenhum. Muitas vezes as pessoas do Rio de Janeiro, ele se vive disso. As pessoas querem implantar o ódio em cima de uma coisa que não tem. Eu fui muito aberto isso com ele. Eu falei, Felipe, eu preciso disso, eu preciso voltar ao radar de seleção, eu tenho objetivos na minha carreira, eu só tenho 28 anos, eu tenho muito a entregar pro futebol ainda. E eu quero entregar tudo que eu posso dentro do futebol, vivendo minha melhor fase da carreira, o auge físico, técnico e tático. Então, ele falou, Fabri, tudo bem, te entendo, sem problema nenhuma, pode viver sua vida. E o cara que sabe tudo que eu passei para conquistar e chegar até hoje, o cara, a partir do momento que ele faz isso, ele entende o lado humano do jogador, ele entendeu o meu lado humano. E o Flamengo estreou com derrota para o Boa Vista, foi 2-1 o jogo. Além dos meninos, o Flamengo teve hoje para observar, já integrados ao profissional, Lohan, Cleiton, zagueiro, já bateu e voltou algumas vezes, mas Pablo e Carlinhos talvez sejam as peças que valem uma avaliação melhor, um olhar diferente do ponto de vista de integração ao time que vai voltar da preparação nos Estados Unidos, né? A gente está vendo aí os melhores momentos. O Carlinhos, inclusive, marca o gol do Flamengo na partida, né, Tetra? Aproveita ali um rebote e faz de cabeça. Queria te ouvir sobre a tua impressão desse jogo aí. O Boa Vista foi superior. Assim, dos jogos que eu assisti, né, claro, o Vasco e o Nova Iguaçu, assisti a Flamengo e Boa Vista e assisti boa parte de Fluminense também contra o Sampaio. O jogo do Botafogo eu não acompanhei integralmente, fui ver melhores momentos e tal. Então eu vejo que assim, o Fluminense foi um jogo muito truncado, muito amarrado, não teve um domínio, um pouco mais de posse de bola do Fluminense. O do Vasco, um pouco mais de posse de bola contra o Nova Iguaçu, mas também com dificuldades equilibradas. O jogo do Botafogo contra o Maricá e o do Flamengo, principalmente do Flamengo, eu achei o Boa Vista melhor que o Flamengo. Teve mais próximo e por isso mesmo vence o jogo, teve mais oportunidades. O Flamengo foi buscar no segundo tempo um ajuste melhor, uma imposição melhor. O Lohan que faz a jogada, ela pega ali na trave, o goleiro desvia um pouco e o Carlinhos no rebote faz o gol. Mas rapidamente o Boa Vista toma o controle de novo e vai buscar o resultado. É um Boa Vista que virou SAF, é um Boa Vista que tem já uma base de time. Então é um Boa Vista que começou bem, né, aproveitando que o Flamengo está com esse time mesclado. Falando dos jogadores, Carlinhos fez o gol, mas para mim não fez um grande jogo. O Lohan ainda se movimentou, tentou, é um jogador habilidoso, mas aquela cobrança que o torcedor brasileiro tem de uma intensidade maior, vejo ainda ele sem essa intensidade, né? E o Pablo buscando um ritmo de jogo. Você vê que o primeiro gol, é um cruzamento nas costas dele, aparece o atacante, né, sem ritmo. Então, assim, é um Flamengo que esses jogadores vão ter que aproveitar esse Carioca para ganhar um ritmo e sonhar em ser aproveitado depois quando o time principal voltar.
Acho que o Pablo e o Carlinhos, principalmente, né, eles sabem do peso desse jogo e desse início de campeonato para dar a eles um espaço. Talvez mais o Pablo do que o Carlinhos. Daqui a pouco a gente fala da situação específica do Carlinhos sobre sair ou não do Flamengo. Mas o Pablo, talvez agora com a saída do Davi Luiz e do Fabrício Bruno, ele seja o jogador que pode ter mais espaço, né? Não como titular, a gente sabe que os titulares do Flamengo na zaga são o Léo Pereira e o Léo Ortiz, mas o Pablo vai ser muito avaliado para ser esse cara experiente de ser o primeiro suplente, o primeiro reserva ali dos dois, né? Isso pode trazer um peso também, Zinho, você que jogou bola, sabe bem como é que é essa coisa de ter todos os olhares voltados para você. Eu acho que hoje era mais o ritmo de jogo mesmo, né? Claramente esse gol que o Flamengo toma, ele não chega na bola porque tá sem ritmo de jogo, mas tem esse outro componente. Não, sem dúvida. Ele mesmo, né, Dani? Ele mesmo tem aquela cobrança de a minha chance, estou voltando, um ano muito complicado, o ano passado ele foi emprestado, mas as contusões, os problemas não foi aproveitado, aí sai 2 zagueiros, né, Davi Luiz e o Fabrício Bruno. Tem o Cleiton no elenco, né, de zagueiro junto Carbone com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. O Carbone foi para lá para passar a temporada. Então ele sabe que se ele fica aqui é para ganhar esse ritmo e ele cobra dele também, né? Ou aproveita isso é uma pressão normal, né? O emocional, mas é um cara experiente, é um cara com rodagem. A gente torce até pela recuperação do atleta primeiro, né? Para que ele possa vir exercer a profissão dele sem contusão, livre de problemas físicos, mas tem a cobrança. O torcedor, quando entra o time em campo, os olhares vão mais para esses jogadores que são mais conhecidos. A pressão não é nos garotos, é mais nele, no Carlinhos, no próprio Lohan, que é garoto, mas tem já uma minutagem nesse time principal, mas principalmente nele, que a diretoria também está observando. Vou precisar contratar agora logo? A janela acho que vai até março, né? Então, assim, essas atuações, comportamento dele, a parte física, tudo está sendo avaliado, mesmo de longe. Tem o scout para estar conversando com o Boto, o diretor, que chegou, e com o próprio Felipe Luiz, para ver a necessidade, a urgência de contratar um zagueiro agora ou esperar para o meio do ano. Continuando nas informações do Flamengo, né? O Juninho agora tem a negociação acertada, viajou para o Brasil para fazer exames médicos e assinar em definitivo o contrato. Estou falando de reforço no ataque. Ele tem a possibilidade de jogar centralizado, como joga o Pedro, como pode jogar o Gabriel, mas também é um jogador que pode ser aproveitado pelos lados do campo. Por que eu estou misturando esses dois assuntos? Porque o Carlinhos hoje, depois do jogo, ele dá uma entrevista. Eu tenho muito a sensação de que ele acaba ficando ressentido com a maneira como se fala dele no Flamengo. É sempre o cara que não está pronto, que não está à altura, e hoje ele dá uma declaração dizendo que se está ali, se está no grupo é porque tem condição sim, então que perderam o jogo de hoje, mas que vai ser um Flamengo competitivo. E depois disso perguntam a ele sobre a permanência, Tetra. E aí a informação que a gente tem é que ele tem uma proposta de um time mexicano, pagaria $300 mil, quase 2 milhões de reais, para um ano de empréstimo, para ter o Carlinhos jogando no México. E quando ele é perguntado sobre a permanência, ele desconversa. Prefiro não falar sobre isso, Zinho. Deveria o Flamengo aceitar este negócio? Então, o Flamengo, se não me engano, pagou ao Nova Iguaçu $500 mil, né, dólares pela aquisição, porque ele ainda tinha contrato com o Nova Iguaçu. Ele não era um jogador que foi formado no Nova Iguaçu, claro, ele foi formado no Corinthians, de São Paulo. Então, assim, eu acho que ele teve algumas oportunidades num momento de dificuldade que o Flamengo passava, de muita pressão, e caiu um peso muito grande em cima dele. Pedro fora, Gabigol volta, não volta, como vai voltar? E acaba jogadores assumindo essa posição, até o Bruno Henrique jogando improvisado, e eu acho que o time também, não estando no momento bom, prejudicou, porque ele é um centroavante mais de área, mais fixo, precisa de um time organizado para municiá-lo, e não foi um grande momento da equipe, do conjunto do Flamengo. Então acho que o espaço dele diminuiu bastante, ainda mais com a contratação do Juninho. Ele vai virar uma 6ª ou 7ª opção de ataque. Vai muito pelo que pensa o treinador. O Tite observava ele, às vezes, em algum momento, até à frente do Gabigol. E isso também foi um peso. Ele não tem culpa disso, mas o torcedor apaixonado pelo Gabigol e aquela coisa de também cobrando muito do Tite, acabou ele entrando nessa história toda, com uma cobrança muito grande. Na minha opinião, acho que seria legal ele ou ser vendido, se tiver uma proposta boa para o Flamengo e boa financeira para ele, ótimo. Mas ou então ser emprestado, né? Tem times na Série B que ele pode, né, render, jogar, ter mais espaço, ter mais minutagem. Acho que o espaço dele no Flamengo diminuiu muito. O México, para você, não é uma opção boa para ele nesse momento. Mazatlán, é assim que fala? Eu vou até colar aqui, porque eu confesso a vocês que eu não conhecia, é isso mesmo. Mazatlán, o nome do time mexicano. Do ponto de vista de investimento, é isso. O Flamengo pagou €600 mil, com empréstimo já recuperaria €300 mil. Mas para o atleta, do ponto de vista esportivo? Aí tem que ver. Eu confesso para você também que não conheço esse time. Não conheço. Não sei nem se é da primeira divisão no México.
Se for da primeira divisão, em que colocação, briga por quê? Também sair, né, do Flamengo, que ele tem contrato. Está num dos maiores do Brasil e do mundo. Para ir para qualquer time, eu acho que assim, ele tendo uma oportunidade, como eu falei, até aqui dentro do Brasil, de um time que dá uma visibilidade para ele, que ele pode buscar, como eu falei, time da Série B do Campeonato Brasileiro, tem espaço para ele em vários times. De repente é um negócio melhor esportivamente para ele. Boa, só a informação para trazer, com perdão da minha ignorância aqui, que realmente não sabia onde estava, a gente está checando aqui, ele é o 9º do Clausura. Então, assim, joga a primeira divisão, mas não me parece ser um time extremamente competitivo, né? E olha só, nação, o time principal do Flamengo continua em preparação na pré-temporada nos Estados Unidos. O Flamengo está treinando juntamente com o técnico Felipe Luiz e vai pegar o São Paulo no domingo. Pouco tempo depois de chegar nos Estados Unidos, o Flamengo começou as suas atividades. O time treinou no estádio Donald Disney, na Universidade da Flórida. O Flamengo vai usar toda a estrutura da universidade até o dia 18 de janeiro, em preparação para a partida contra o São Paulo, que acontece no dia 19. E nos primeiros treinos, o técnico Felipe Luiz fez alguns testes com os jogadores. O primeiro treino foi aberto para a imprensa durante cerca de 50 minutos. A atividade começou com uma corrida à beira de campo, com o Felipe Luiz juntamente com os jogadores. Logo em seguida, o Felipe Luiz fez um trabalho dinâmico de passes, onde o técnico participou juntamente com os jogadores. Os jogadores tinham que sair da pressão com toques rápidos em espaços curtos. Com 6 jogadores de língua espanhola na pré-temporada, o Felipe Luiz alterou as orientações entre português e espanhol. O diretor José Boto acompanhou de perto toda a preparação do Flamengo. No final do treino, o técnico Felipe Luiz treinou finalizações juntamente com os jogadores. Se você quer acompanhar toda a pré-temporada do Flamengo, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado, porque sempre, todos os dias, vamos trazer aqui para vocês todas as informações do Flamengo, principalmente nessa pré-temporada nos Estados Unidos. E após o treino do Flamengo, o José Boto deu uma declaração falando sobre o mercado da bola do Flamengo, vai e vem, que nesse momento não está muito agitado. Chegou o jogador Juninho, saiu o jogador Fabrício Bruno e o José Boto falou sobre a possibilidade da chegada de novos reforços. Só dizer aqui 2 ou 3 coisas, porque acho que é importante dizer nesta altura. Chegar no microfone da gente aí. Isso? Tá. Nós sabemos todos que é um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Eu, quando aceitei, sabia disso. O Filipe sabia disso. Mas dizer que também não estamos em saltos. Que o elenco é muito bom, que por isso não nos preocupa não podermos fazer contratações daquelas de muitos milhões, mas não estamos em saltos. Não sai nenhum jogador que nós consideremos importante para a equipa. Não vai sair, de certeza. Portanto, não vale a pena estar a dizer que vai sair este. Hoje já li que saíram 5 jogadores. Não sai ninguém. Só saem jogadores que nós consideramos que não são tão importantes para os nossos objetivos. E os nossos objetivos, como já vos disse, é ganhar todas as competições onde participamos, com prioridade para o Campeonato Brasileiro. Isto que fique bem claro para todos, que o Flamengo não está em saltos. É a nossa intenção reforçar o elenco e não tornar o elenco mais frágil. Está ok? Portanto, não especulem sobre isso, que sai este, que sai aquele, não sai ninguém. Está ok? Tem mais 2 coisas? Não, era isso que eu queria dizer. Vá lá, digam lá, perguntem lá. Se realmente está confirmado o Juninho, se você chegar realmente a um acordo, como é que está a situação do Juninho? Qualquer jogador só é jogador do Flamengo ou de outro clube qualquer depois de assinar. Isso ainda não aconteceu. Há realmente um acordo, mas nós só falamos sobre isso quando o jogador assinar, passar testes médicos, e isso ainda não aconteceu. Vou falar só do Boto, apesar da dificuldade que você falou para contratar, queria saber se vocês estão no mercado, talvez tentando empréstimo para reforçar mais ainda o elenco ou encontrar. Não, e mesmo comprar, não. O que eu digo, não há disponibilidade e nem necessidade de fazer contratações de 15, 20 milhões de euros. No resto, estamos, como é óbvio, no mercado, com calma, como eu já disse, para reforçarmos o elenco. Rapidinho, só sobre o Felipe Luiz, esse relacionamento, que a gente tem visto vocês muito juntos ali no campo o tempo todo, falando o tempo todo. Fala um pouquinho desse relacionamento com o Felipe, que parece cada vez mais próximo. Saem juntos do hotel pro ônibus, o tempo todo conversando os dois. É a minha função facilitar o trabalho do treinador. E é isso que eu tenho feito com o Filipe, que para mais e depois é também uma excelente pessoa e é mais fácil esse trabalho. Tá? Rapidinho.
É que eu perguntei aqui, falei com o Ortiz sobre como é que está sendo esse relacionamento com você, com eles, etc. Ele citou que ainda vocês não conversaram muito, você com os jogadores, etc. Porque provavelmente você estava ocupado aí com janeiro. Irmão, desculpa te incomodar aí, eu vi que você tava dando uma volta no shopping, tá entrando no carro, Nela, com essa de mudança, enfim, interesse. Também, quando é que nós nos apresentamos? Há 3 dias? Parece há 3 dias, é? Há 3 dias, é óbvio, apresentei-me a eles, mas aquele relacionamento diário, para já, também não é a minha responsabilidade essa, não é? Isso é do treinador. É óbvio que eu estou aqui, vamos ter mais contacto, mas também começámos há 3 dias. Tá? Deixa só uma zinha dela, tadinha, aqui. Lá. Ela merece nosso. Obrigada. Quero saber só sobre a pré-temporada, né? Falou-se muito sobre a dificuldade que seria, ou tentar organizar de uma melhor forma para ataque nos Estados Unidos, diminuir um pouco o tempo do que era previsto anteriormente, e agora cá estamos na pré-temporada. Quais são as vantagens, as desvantagens, tudo, e como vocês estão vendo esse período? A grande vantagem de uma pré-temporada é trabalharmos com mais sossego, não é? Estamos aqui todos juntos o dia inteiro, é possível passar conceitos mesmo fora do treino para o treinador, com reuniões diárias com os jogadores, individuais. É bom para nos conhecermos todos. Essa é a grande vantagem das pré-temporadas. Mas o resto, não há assim grande vantagem de estarmos nos Estados Unidos ou estarmos num sítio qualquer. Flamengo e Volta Redonda confirma em Brasília? Já está confirmado? Estão a trabalhar nisso e depois, se houver alguma confirmação, nós falamos com vocês, está bem? A dupla de zaga hoje do Flamengo, Pablo e Cleiton, embora o time não tenha jogado bem, mas talvez tenha sido o ponto mais fraco dessa equipe do Flamengo. Então é por isso que eu digo, o Flamengo vai precisar repor, vai precisar contratar realmente um zagueiro. Porque tem meninos ali, tem garotos de muita qualidade, como o Carbone, como o Iago, como o João Vitor, mas diante do que vimos do Cleiton nesse jogo de hoje, e se ele não mudar esse panorama nos próximos jogos, fica claro que o Flamengo precisará contratar alguém para a saída do Fabrício Bruno, para recolocar alguém ali. Vão dizer, porra, mas por que venderam o Fabrício Bruno? Porque o Fabrício Bruno queria ir embora. O presidente Papi falou isso, ele deu hoje declaração lá na coletiva do Cruzeiro, que ele já se apresentou lá ao Cruzeiro para treinar. Ele queria ir embora, porque no Flamengo ele não jogaria, ele seria a reserva do Léo Pereira e do Léo Ortiz. Então, indo para o Cruzeiro, ele vai ter uma sequência de jogos, ele volta para o Cruzeiro, ele vai ter